Olá a todos! Nossa transmissão de hoje é a quarta e última de uma série de transmissões em comemoração ao 69º aniversário da nossa mocidade, onde estamos abordando o tema A Atitude do Jovem Cristão em Meio à Crise. As outras 3 transmissões ocorreram nos dias 26/6, 27/6 e 28/6, respectivamente, e estão disponíveis no nosso canal. Convido você para assistir, caso ainda não tenha feito. Convido agora a todos para que nós possamos fazer a leitura de Tiago, capítulo 1, dos versículos de 2 a 4, que nos diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nesse momento, teremos uma oração feita pelo nosso irmão Álvaro Júnior. Em seguida, ouviremos uma mensagem do nosso irmão Tuta, 3 louvores, e após a mensagem da Palavra de Deus, que será transmitida pelo nosso irmão Eli Júnior, da Casa de Oração de Ceú Azul, Goiás. Nesse momento nós vamos estar fazendo a oração. Convido você para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos orar? Amantíssimo Deus e Pai, muito obrigado por tudo que você tem feito com as nossas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, que tem estendido para nós a oportunidade de salvação. Estamos aqui no dia de hoje, um dia festivo, onde a mocidade da igreja local tem completado mais um ano de vida, mais um ano de atividade. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor tem feito com esse ministério. Recordamos e lembramos os irmãos do passado que estiveram à frente, iniciando esse ministério, onde se nós aqui estamos, é porque houve irmãos no passado que iniciaram esse ministério. Por isso eu peço as tuas bênçãos sobre a vida de todos os presidentes, vice-presidentes, diretoria que participaram desse ministério. Não podemos esquecer da atual diretoria, que o Senhor venha abençoar todos os integrantes dessa diretoria, dessa mocidade. Venha estar sendo luz nas vidas deles, que eles consigam entender que mesmo nesses momentos difíceis, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando dessa diretoria. Que eles venham se fortalecer ainda mais no Senhor. Por esse culto que estamos tendo neste momento, nós pedimos as tuas bênçãos e a tua direção. Abençoe, ó Pai, todos os louvores que serão cantados. Abençoe, ó Pai, a tua mensagem que será trazida no dia de hoje pelo nosso irmão Eli Júnior. Abençoe o teu servo, que a ação do teu Santo Espírito venha agir na vida do teu servo e nas nossas vidas, que possamos sair daqui impactados, cheios do Senhor, cheios do teu Santo Espírito. Que seja uma noite oportuna, uma noite de salvação, uma noite de transformação de vidas. Não deixe que ninguém que ouça essa mensagem haja de forma indiferente. Que seja um momento onde a pessoa venha aceitar o nosso Senhor Jesus como o Salvador da sua vida. É assim que nós oramos, não em nosso nome, porque nada nós somos, mas em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. É muito bom estar com vocês, realmente é muito bom. Fico muito feliz e agradeço de coração por me convidarem a participar deste momento de louvor com vocês. Louvar a Deus sempre é bom em toda e qualquer situação, principalmente quando as coisas não estão lá como nós gostaríamos que estivessem. Nesses momentos o nosso louvor é mais especial. E através do louvor nós vamos ter um tempo de reflexão também. Reflexão no quanto nós precisamos, o quanto nós dependemos de Deus. E o quanto Ele nos ama e na sua graça, Ele nos chama para estarmos com Ele. Ele não quer que estejamos sós, Ele não quer que estejamos ansiosos, em depressão, com tudo o que está acontecendo. Ele quer que estejamos com Ele, porque Ele está cuidando de nós. Ele é aquele que nos dá paz, mesmo em meio à tribulação. E esse tempo de louvor nós vamos refletir na bondade do nosso Deus
e na importância de estarmos com Ele. E não somente de estarmos com Ele, mas também de aproveitarmos este momento para compartilhar com amigos que ainda não conhecem a Cristo, que eles precisam de Jesus, eles precisam daquele que realmente pode dar a vida eterna, a solução dos nossos pecados e também nos ajudar a tratar os nossos problemas enquanto ainda estamos aqui. Vamos então juntos louvar ao nosso Deus, ouvir a sua palavra e ser muito edificados pelo poder da palavra de Deus. Amém? Obrigado. Todos buscam a felicidade, todos querem receber amor. Todos buscam a prosperidade, um tesouro de grande valor. Muitos acham que a riqueza do mundo pode lhes oferecer a paz. Estão em busca desse tal tesouro que nunca lhes satisfaz. Nós temos um mapa da mina que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro, que é a salvação em Jesus. Todo dia esse tesouro põe seu coração, e assim caminham nessa vida, estão em busca de algo mais, mas não conhecem o mapa da mina que oferece a verdadeira paz. Nós temos o mapa da mina que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro, que é a salvação em Jesus. Nós temos o mapa da mina, que é a palavra de Deus. Ela nos mostra o melhor tesouro, que é a salvação em Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, pelo mapa da mina, a sua palavra, que nos leva ao maior e melhor tesouro. As pessoas correm atrás de tesouros deste mundo, tesouros que não trazem a verdadeira paz que tanto procuram. Mas em Jesus nós encontramos o maior de todos os tesouros, a salvação que Ele quer nos dar. E essa música que vamos cantar agora é um convite para você que ainda não veio para Jesus. E a pergunta é: por que você não vem para Jesus? Você se surpreende do que o mundo não entende. Onde vai dar? O que vai ser? Porque esse mundo não tem jeito. Fome, miséria e sofrimento. Falta de amor, falta de paz. Você procura amor, procura paz. Você procura amor, procura paz. Olhe ao seu redor agora, tanta riqueza muito embora. Pra muito irmão falta o pão. Todo pecado e malícia separam o homem dia a dia do Deus de amor, do Deus de paz. O mundo quer amor,
meu Jesus naquela cruz. Ele pergunta simplesmente: por que você não se arrepende? Receba amor, receba paz, porque você não vem. Vem pra Jesus, porque você não vem. Vem pra Jesus, porque você não vem. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, porque você não vem. Vem pra Jesus. Vem para Jesus, não há nada melhor. Sabe, quando Jesus estava aqui neste mundo, ele fez a seguinte pergunta: que proveito há se o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que adianta ter riquezas, prazeres, glórias deste mundo, mas perder a sua alma? O que faria um homem? O que faria um ser humano para ter a vida eterna, para conquistar a salvação da sua alma? Jesus também disse: para aquele que ajunta tesouros, se prepara para o futuro e não dá valor para as coisas que vêm de Deus, não se importa com a sua alma, não se importa com a salvação que Jesus lhe oferece. E ele diz: você é um louco. E se hoje pedirem a sua alma, o que você tem ajuntado, o que você tem guardado, para quem será? Vai te adiantar de alguma coisa? Se você tem muito ou tem pouco? Não seja louco. Pare para pensar o quanto você precisa de Jesus, o quanto Ele pode te dar. O mundo diz que dá muita coisa, mas quem dá realmente o maior tesouro é Jesus. Não seja louco, mas venha para Jesus. Você deve se perguntar, você deve querer saber, claro que você quer entender o que acontecendo está. Logo você que conquistou tudo que sua alma quis, mas o controle de sua mão caiu e o seu mundo desmoronou. Louco, o que você tem feito? Louco, o que você tem ajuntado? Louco, o que vai ser se hoje pedirem sua alma? Louco, o que você tem feito? Louco, o que você tem ajuntado?
amor de Deus e nem de seu favor. Mas que proveito você terá? Ganhar o que o mundo diz que dá, se sua alma não puder achar a vida eterna que Jesus quer dar. Louco, o que você tem feito? Louco, o que você tem ajuntado? Louco, como vai ser se hoje pedirem sua alma? Tem feito louco, o que você tem ajuntado louco, como vai ser se hoje pedirem sua alma? Louco, o que você tem feito? Louco, o que você tem ajuntado? Louco, como vai ser se hoje pedirem sua alma? Não seja louco. Vem para Jesus ainda hoje. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas novas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Tito, capítulo 3, versículo 14. Olá, mocidade da Casa de Oração, situada na rua Oswaldo Cruz, em Muriaé. Meus parabéns por mais um ano que o Senhor tem abençoado essa mocidade. É uma alegria poder estar aqui com vocês através das redes sociais que a igreja tem escolhido para divulgar este vídeo. Como tema para nós, para a nossa meditação aqui nesses poucos minutos que nós vamos ficar aqui, é qual é a atitude, do jovem cristão em meio à crise? Qual deve ser a atitude do jovem cristão no meio a uma crise como essa que nós estamos vivendo? Escolhi esse texto aqui em Tito, capítulo 3, versículo 14, porque ele fala de coisas bem práticas. E eu queria ser muito prático, nesse tempo que nós vamos investir aqui para nós conhecermos um pouco mais da palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês a respeito desse texto é a última frase. A última frase do texto fala bem assim: e não sejam o quê? Improdutivos. Uma atitude que o jovem cristão não pode ter no meio da crise é ser improdutivo. Então, o primeiro tema para nós nós temos que produzir sempre. Em meio à crise ou quando nós não estamos em crise, o jovem cristão deve estar sempre pronto para quê? Para produzir. Esse é o ensinamento que Paulo fala para Tito. E para ele transmitir a outras pessoas. E esse ensinamento de Tito, que Paulo deu para Tito, chegou até nós. E nós, quando olhamos para a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos que os servos de Deus, em qualquer época, eles tinham que ser produtivos. E esse é o meu chamado para vocês, que nós continuemos a produzir. Em tempos que nós não estamos em crise, nós temos as nossas desculpas para nós não produzirmos ou para nós produzirmos um pouco e pararmos. Muitas vezes as pessoas podem dizer bem assim: puxa vida, me tira da escala porque agora eu estou na véspera do vestibular. Semana que vem é semana de prova, me deixa fora, não quero tocar agora não posso falar nesses dias, não posso fazer uma visita, comecei num trabalho novo, olha, estou namorando, vou casar, E temos um monte de coisas que são lícitas. E que muitas vezes essas coisas lícitas querem nos impedir ou diminuir a nossa produtividade diante de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos que produzir sempre. Nós temos que produzir sempre. E agora, no meio dessa crise em que nós estamos vivendo, não é época de nós colocarmos essa crise como uma desculpa para nós não produzirmos.
Nós não podemos fazer, como diz o provérbio, falando do preguiçoso. O que o preguiçoso fala? O preguiçoso diz bem assim, tem um leão lá fora. Quem é que vai sair de casa se tem um leão lá fora? Quem é que vai sair de casa se tem um Covid-19 lá fora, se tem uma pandemia lá fora? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa não é nem de longe a maior crise que a igreja já passou. Essa não é nem de longe a maior crise que a mocidade cristã já passou. E se você ler na história da igreja, você vai perceber que em meio à crise, a igreja continuava produzindo. A igreja continuava produzindo. Então esse é o primeiro ponto, e esse é o primeiro desafio para nós. Que a mocidade da casa de oração, lá na rua Oswaldo Cruz, continue a produzir. Que você, meu jovem, continue sendo produtivo. Se você era produtivo antes da pandemia, continue produzindo agora durante a pandemia. Se você estava produzindo pouco antes da pandemia, produza mais agora. Se você não estava fazendo nada, faça alguma coisa agora. Não espere a pandemia passar para começar a fazer. E você que estava fazendo, não pare de fazer por causa da pandemia. Nós temos que continuar produzindo. Tá certo? E o texto nos diz que nós temos que continuar produzindo, ele fala, a fim de que supram as necessidades diárias. Ou seja, além de continuar produzindo, ele nos diz quando que nós temos que produzir. E o texto fala, a fim de que supram o quê? As necessidades diárias. Se as necessidades são diárias, quando é que nós temos que produzir? Se não diariamente. Não adianta chegar para alguém que tomou café ontem e falar, não, você já tomou café ontem, você não precisa tomar café hoje. Não é dessa maneira. Tem necessidades que são necessidades diárias, principalmente de alimentação, é necessidade diária. E nós temos que suprir as necessidades diárias daqueles que podem estar passando dificuldade no meio dessa crise. E nós sabemos daquelas pessoas que são mais frágeis financeiramente, e nós temos que estar atentos. Para quê? Para que nós possamos suprir a necessidade dessas pessoas que são mais frágeis financeiramente. E essa necessidade é diária. Não adianta ter levado uma cesta básica lá no início da pandemia. Já se passaram 3 meses. E aí, já voltou lá? Já viu como é que está acontecendo? E muitas vezes não são só as necessidades materiais. Existem pessoas que também têm mais necessidades do que emocionais. Que precisam mais de um cuidado emocional, que são mais frágeis emocionalmente, que precisam de uma palavra de ânimo, de exortação, vamos continuar, vamos reunir no Zoom, vamos participar das reuniões no Facebook, vamos acompanhar as lives através do YouTube, vamos participar, deixa um comentário. Nós temos que suprir as necessidades também emocionais das pessoas e também as necessidades espirituais. E a Bíblia nos fala desses crentes carnais, desses crentes que são frágeis na fé, das pessoas que têm necessidades de um cuidado maior do que os outros. E nós temos que estar atentos para isso. Como nós não estamos tendo as nossas reuniões presenciais, nós precisamos cuidar desses irmãos espiritualmente à distância, fazendo uma ligação, fazendo uma chamada de vídeo, mandando uma mensagem. E nós temos que de alguma maneira chegar perto desses irmãos para que durante a pandemia nós possamos continuar exercendo os nossos dons, não sendo assim improdutivos. E não deixando que alguns irmãos pereçam na fé durante esse período. Nós sabemos que algumas pessoas estão sofrendo mais do que outras, quer seja emocionalmente, quer seja espiritualmente, quer seja financeiramente. Umas pessoas sofrem mais, outras pessoas sofrem menos. E nós temos que estar atentos. E assim como nós temos utilizado a tecnologia para reunir, para congregarmos, nós temos que usar a tecnologia para pastorear. Nós temos que usar a tecnologia para exortar uns aos outros. Nós temos que usar a tecnologia para nos manter unidos nesse período. Isso é o quê? É produzir o quê? Diariamente. Isso é continuar fazendo a obra de Deus. E além disso ele fala que nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que produzir, nós não podemos ser improdutivos, o texto fala, e nós temos que suprir as necessidades diariamente através do quê? Da prática de boas novas obras. Então nós vamos, nesse período, continuar produzindo diariamente
e fazendo o quê? Boas e novas obras. Que período maravilhoso para fazermos boas, novas obras, não é? Que período maravilhoso para a gente poder exercer e praticar aquilo que Deus já deixou para nós praticarmos. Nós temos que praticar o quê? As boas obras. Nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, falando, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas ele fala no versículo 10, né? Mas nós somos chamados o quê? Nós somos chamados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, as quais Deus preparou previamente para quê? Para que nós pudéssemos andar nelas. E é isso que Deus quer que nós façamos nesse período. Deus quer que nesse período que nós estamos vivendo agora, nós continuemos na prática de boas novas obras. Não dá para parar, não dá para dar um tempo, não dá para esperar a pandemia passar, não dá para pegar o dom, guardar aqui embaixo numa gaveta, quando a pandemia passar, eu tiro meu dom de volta e volto a trabalhar. Não funciona dessa maneira. O período em que nós estamos vivendo é um período em que nós temos que continuar produzindo e produzindo aquilo que Deus deixou para nós fazermos. Aquilo que Deus já deixou para nós cumprirmos. Nós temos que continuar fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Através do Facebook, através do Instagram, do Twitter, através do YouTube, através do Zoom, através do Hangout, né, através dessas inúmeras tecnologias e redes sociais que Deus tem permitido o homem conhecer e criar, essas tecnologias agora estão aí a nosso dispor. E cabe a nós nos fazermos e cumprirmos a nossa missão usando esses meios. Não podemos ser o quê? Improdutivos. Não dá para ser improdutivo. Não dá para ficar um dia sem produzir. Tem que produzir diariamente, como nós já falamos, porque as necessidades são diárias. E temos que produzir o quê? Boas obras. Temos que produzir boas obras. Meus queridos, para nós cumprirmos esses 3 objetivos que nós encontramos aqui, em Tito capítulo 3, versículo 14, nós precisamos de aprender. O início do texto fala, quanto aos nossos que aprendam. Todo o tempo nós temos que estar aprendendo. Em todo o tempo nós temos que estar aprendendo. E eu vou dizer mais. Nesse período agora de pandemia, nós temos que aprender rápido para nos adaptarmos. Eu creio que a palavra-chave para nós continuarmos sendo produtivos, para nós continuarmos produzindo diariamente, para nós cumprirmos o nosso dever com as boas obras as quais Deus de antemão já preparou para que andássemos nelas, é a nossa capacidade de adaptação. Uma atitude que não pode faltar no jovem cristão é isso, é a capacidade de adaptar-se. Não, o que eu tenho que fazer de diferente? Olha, o que eu tenho que fazer agora para poder continuar cumprindo o dom que Deus me deu, cumprindo o ministério que Deus me deu? O que eu tenho que fazer? É adaptar-se. Nós precisamos conhecer o nosso tempo, saber o que está acontecendo à nossa volta. E sabendo o que está acontecendo, nós vamos saber o que nós temos que fazer. Existe um texto maravilhoso. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, fala dos filhos de Isacar, 200 chefes. Tinha 200 chefes dos filhos de Isacar, e eles sabiam, eles eram conhecedores da sua época e sabiam o que tinham de fazer. Os filhos de Isacar estavam vivendo um tempo difícil. Davi já tinha sido ungido rei, mas ele ainda não tinha tomado posse. Ele ainda não tinha subido ao trono. E era um tempo nebuloso ali em Israel. As coisas estavam complicadas. E esses filhos de Isacar, eles conheciam a sua época e eles sabiam o que tinham de fazer. É um texto que eu vou e volto nele continuamente. E é uma oração que eu faço a Deus: Senhor, eu quero ser como os filhos de Isacar. Eu quero conhecer a minha época. Eu quero saber o que está acontecendo. E sabendo o que está acontecendo, eu quero saber o que eu tenho que fazer. E para isso, meu Deus, para isso, meus jovens, nós temos que conhecer a nossa época. Nós temos que estar atento ao que está acontecendo. Não através das mídias, não através dos noticiários, Muitas vezes nós vamos ser desinformados com eles, mas através da palavra de Deus, através da oração, através da meditação, pedindo a Deus esclarecimento. Senhor Deus, o que está acontecendo? Para onde eu tenho que ir?
O que eu tenho que fazer? E esse é um período de adaptação. E nós temos que nos adaptar rápido. Nós temos que estar atento para tudo o que está acontecendo, para nós continuarmos cumprindo, né, o ministério que Deus deixou para nós cumprirmos, praticando as boas obras as quais Deus preparou de antemão. Meus queridos, e se tem uma coisa que nós temos que produzir nesse período que nós estamos vivendo, é o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Nesse período de pandemia, se tem algo que nós temos que produzir, é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Será que nós estamos precisando de produzir essas coisas nos dias em que nós estamos vivendo? Produzir amor? No mundo, né? Num tempo que fala que é o tempo do ódio? Né? Alegria? Será que dá para continuar sendo alegre, né? Trancafiado muitas vezes dentro de casa, perdendo o emprego, com ameaça de perder o emprego, redução do salário, não tendo aula, né? Não tendo reunião da igreja, não encontrando as pessoas, não podendo comer aquela pizza junto, tendo só que pedir. Podemos continuar sendo alegre? Temos. Podemos continuar tendo paz. Aquela paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que tem quem conhece o Senhor Jesus Cristo, fruto do Espírito, produzir. Paciência, né? Esse é um período que exige paciência. Paciência com os filhos, paciência com os pais, paciência com aquelas pessoas que têm mais dificuldade de se adaptar. Temos que ter paciência, ser amáveis. Como nós estamos precisando de pessoas amáveis, né? Que elas têm a facilidade de amar uns aos outros. Bondade. Nós temos que ser mais bondosos. Fidelidade. Continuar sendo fiel a Deus. Continuar sendo fiéis aos princípios que nós temos, né, crido na palavra de Deus. Sendo manso. Sendo manso. E tendo domínio próprio, né? Nossa, gente. Que maravilha se nesse período de pandemia nós continuarmos a o quê? Produzir o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Se nós continuarmos a produzindo o fruto do Espírito Santo no nosso dia a dia com a nossa família, produzindo diariamente. Não, eu fui amável ontem, vai ter que ser amável hoje. Eu fui fiel ontem, vai ter que ser fiel hoje. Mas eu já estou sendo paciente há 90 dias, se precisar, vamos ter que ser paciente o resto das nossas vidas. Fruto do Espírito Santo. Então, meus queridos, que nós possamos ter, né, isso em mente. Nesses dias, nós precisamos nos adaptar. Adaptar rápido. Não é mudar a doutrina é a mesma. Nós temos que conservar as doutrinas e os princípios que nós temos aprendido na palavra de Deus. Isso não muda. Mas nós temos que nos adaptar. Adaptar para continuar produzindo. Adaptar para produzir diariamente. Adaptar para que nós possamos produzir boas obras. Adaptar para que o fruto do Espírito continue sendo produzido por nós diariamente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né, a passarmos por esse tempo de pandemia e sairmos fortificados, sairmos fortalecidos, sairmos produzindo mais do que nós produzíamos antes da pandemia. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe essa mocidade, para que essa mocidade possa continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, pois certamente será bem-sucedido, pois os caminhos da vontade do Senhor são aqueles que nos levam para a vitória. Nesse momento vamos orar com o nosso irmão Rodrigo e logo após ouviremos mais 3 louvores. Vamos orar então? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos mais uma vez por uma semana de reunião que tivemos, um fim de semana de reunião que tivemos. Agradecemos, ó Pai, pois não como gostaríamos, mas conseguimos comemorar o aniversário da mocidade por mais este ano, Pai. Nós agradecemos a Ti por ter nos dado, ó Pai, a oportunidade de estar usando recursos, ó Pai, tecnológicos para estarmos, para não deixarmos essa data passar em branco. Não vemos a hora de voltar para o templo, ó Pai, de encontrarmos uns com os outros, mas sabemos que em oração estamos fortes e o Senhor tem abençoado, ó Pai,
a tua igreja. Agradecemos por mais esse ano em que a mocidade, ó Pai, está aí funcionando. Agradeço pela oportunidade de estar à frente, junto com o Igor, o Ronaldinho e a Júlia, Pai, deste trabalho, mas que não foi um trabalho como esperávamos, mas o Senhor sabe o motivo de todas as coisas, e estamos felizes mesmo assim por ter nos abençoado, ter nos dado sabedoria de lidar com estes momentos. Agradecemos a cada um dos irmãos, ó Pai, que trouxeram uma mensagem diferente através de Ti, e o Senhor esteja abençoando a vida de cada um deles, ó Pai. Que tudo isso que foi nos falado neste fim de semana possa estar ardendo quente em nossos corações, ó Pai, podendo mostrar o quão é importante estarmos juntos e não fraquejarmos, ó Pai, nestes momentos de crise que estamos passando. É o que eu lhe peço, agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus diz em Mateus 11, 28, 29 e 30: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todo dia, toda hora, percebo que o mundo anda tão cansado, sobrecarregado, porque muitos planos, tantos sonhos rasgados e jogados não fazem mais sentido. Só restou desilusão, mas quase sempre perguntamos por que nós não vivemos dias mais felizes e muito peso pra levar, e a cobrança, a vingança e nossa ansiedade nos deixam tão feridos, faltam forças para seguir, para seguir. Chega o dia, chega a hora de perceber que o Cristo chama o cansado para dar sentido à vida. Ele chama, ele exclama: vem para mim, lhes darei descanso, eu lhes dou alívio. Entanto, levem sobre si meu jugo, que é sempre tão suave e o fardo é tão leve, e deixem que eu ensino como toda chama, toda trama e toda ansiedade lance em minha conta, venham de uma vez para mim, venham a 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 mim.
te chama para andar com Ele. Neste momento tão difícil e tribulado, angustiante, por que você insiste em andar só? Jesus quer te guiar, quer ser seu guia, aonde quer que vá, todos os dias. Por que então você insiste em andar só? Por que então você insiste em andar só? Aonde quer que vá, seguir a vida, saber onde chegar no fim do dia. Por que então você insiste em andar só? Por que então você insiste em andar só? Há caminhos que parecem ser tão bons, mas no fim são caminhos de morte. Jesus Cristo quer tocar seu coração, Ele quer mudar sua sorte. Por que então você insiste em andar só? Por que então você insiste em andar só? Por que então você insiste em andar só? Em andar só? Por que então você insiste em andar só? Por que então você insiste em andar só? Não ande sozinho, ande com o bom pastor. Nada melhor do que estar com ele. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas, e ele nos chama para andarmos sempre com ele. Um novo ar, um novo som, um novo lindo dia, uma nova oração, um repousar, um despertar, um novo caminhar, tempo de celebrar. Te quero aqui, te quero achar, te quero sempre, te quero mais. Ó Senhor, bom pastor, ó Senhor, bom pastor, vem me guiar e me amar, descanso sempre em ti e posso repousar. Eu tenho paz, comigo estás e tudo vem de ti.
alcançará, ó Senhor, bom pastor. Ó Senhor, bom pastor. Vem me guiar e me amar, descanso sempre em ti e posso repousar. Eu tenho paz, comigo estás, se tudo vem de ti, nada me faltará. Se tudo mais me perturbar, tua bondade me alcançará, ó Senhor, bom pastor. Ó Senhor, bom pastor. Ó Senhor, bom pastor. Ó Senhor, bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.